que é um depoimento espontâneo, gente? Depoimento espontâneo é quando o cliente, mesmo sem você pedir, mesmo sem você perguntar o que ele achou do evento, ele escreve agradecendo pelo seu trabalho. Isso eu me tornei assim uma perita em gerar depoimentos, em provocar depoimentos. Existem formas, existem técnicas para você provocar essa vontade do cliente pedir, fazer um depoimento do seu trabalho. E ele tem muito mais valor do que quando você vai lá e pede, né? Tipo, quem é dessa época aí do ursinho carinhoso, quer ser meu amigo? Tem a menor graça. É muito mais legal quando o cliente, sem você pedir, sem nada, sem você esperar, ele simplesmente no dia seguinte do evento, ou alguns dias depois do evento, ele resolve te escrever e te agradecer. Então, o que não é esse tema? É você usar algum subterfúgio para conseguir o depoimento. Aí não vale, porque tem gente que faz isso. Ah, vou te dar um presente, vou te dar um brinde, vou te dar um desconto, e no final você faz um depoimento bacana para mim. E por que é tão importante você ter depoimentos, né? Por que é tão importante? Porque simplesmente depoimento, ele gera autoridade, ele conquista credibilidade de mercado, ele quebra objeções. Se você tem um ótimo portfólio, um ótimo trabalho, mas você não tem depoimentos, você está hoje, com certeza, tendo problemas para vender. Então, o depoimento, ele é uma moeda social, ele é a gente chama de prova social, né? Ele é uma prova social. Sem depoimento, provavelmente, você vai ter dificuldade de vender. Então, não adianta fazer um excelente trabalho, não adianta ser muito bom no que você faz, se você não é um colecionador de depoimentos. Eu falo muito de vocês investirem em portfólio, vocês ficam preocupadas em investir em acervo, em dominar mais uma técnica floral, quando na verdade o primeiro passo que você tem que dar é não só ter um portfólio atraente, mas despertar esse desejo do cliente de pós-evento escrever um depoimento para você. E existem algumas estratégias para conseguir isso. Então existem alguns gatilhos que você pode usar que vão despertar esse desejo do cliente. Primeiro ponto, assim, para a gente ficar na mesma página. Quando você está trabalhando com decoração, você está trabalhando com expectativa. Então, o primeiro trabalho que você tem que fazer como decoradora é pensar que você tem que transformar a expectativa em objetivos. Porque expectativa, cada um tem a sua. E você não consegue entregar expectativas, né? A gente, às vezes, até supera expectativas. Mas para que você consiga superar algo, para que você consiga encantar o seu cliente, a primeira coisa que você vai ter que fazer nessa profissão é alinhar as expectativas. Transformar expectativas em objetivos. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma expectativas em objetivos? Quando a gente documenta tudo o que a gente vai entregar e alinha isso numa comunicação clara com o cliente. Então eu gosto muito de abrir um PowerPoint, abrir uma pasta de fotos e trabalhar setor a setor do evento com o cliente. Então o que você faz quando o cliente ele chega com uma expectativa gigante, mas ele não tem verba para investir? E ainda assim, ele vai chegar no final do evento e vai te agradecer pra caramba e vai gerar um depoimento espontâneo. Ou não, é aquele cliente que tem verba. E às vezes até é mais difícil de agradar, é mais difícil de superar expectativas. Então, como é que a gente supera expectativas? O primeiro passo é alinhando e tornando essas expectativas em algo que seja tangível. E esse é o primeiro trabalho que você tem que se preocupar em fazer. Então, eu vivi algumas coisas no mercado de eventos interessantes de profissionais que falam assim, não coloca foto do que você vai entregar não, porque de repente você consegue uma negociação mais barata quanto fornecedor e você está perdendo vantagem aqui, porque tem aquele velho forma de vender, que é vender com pacote, né? Onde você não está cobrando pela sua hora, você está cobrando dentro do pacotão, e aí você não quer abrir muita informação para o cliente para você, aquilo te dá uma visão de vantagem. O problema é que o cliente fica inseguro. E o problema é que você não consegue alinhar as expectativas do que ele está pedindo e do que ele vai receber. Então, eu sempre preferi trabalhar de uma forma transparente. E o cliente que não está disposto a pagar
o meu valor de consultoria, eu simplesmente dou boa sorte para ele. Ou eu vou fazer um pacote, mas ainda assim eu vou alinhar expectativas com ele do que ele vai receber, tá? Então, sempre setor a setor, mostrando para ele o que cabe dentro daquela verba, o que é possível fazer dentro daquela verba, o que a gente não pode deixar passar. São várias camadas de decoração. Então, existe uma parte em que a gente educa o cliente, né? Em que a gente conscientiza o cliente. Tem muito isso, o cliente chega, eu só tenho 20 mil para gastar, 30 mil para gastar. Quem já não viveu isso aqui? Eu tenho 10 mil para gastar. E aí você tem que alinhar expectativas, o que é possível fazer com aquela verba e coisas que não podemos deixar passar porque vão falar mal do nosso trabalho. Vão prejudicar o evento do cliente também. Então você não pode deixar passar.